Abelhas Biomacatinga, sou Gilvan. Antes de assistir o nosso vídeo, peço favor para assinar o canal, compartilhar esse vídeo, tocar o sino para receber os nossos conteúdos, deixar o seu like. Grato a todos aqueles que são assinantes do canal. Olha, eu estou aqui me questionando algumas coisas que eu vi recentemente em vários canais, que continua aquele repeteco da abelha-limão. Na verdade são 26 espécies distribuídas em 3 continentes, maior quantidade no continente americano, dentro do continente americano na parte sul do continente. Tem na parte central, provavelmente na América Central, na América do Norte também, mas a predominância na América do Sul. Existe também na África e na Ásia. Bem interessante entender isso. São 26 espécies catalogadas, ela já vem desde muito tempo, mas você não precisa nem entrar em muito detalhe, nem ficar em busca de artigo científico, até porque a literatura científica ela, às vezes é um pouco difícil de interpretar. Não é qualquer um que interpreta, com todo respeito. Claro que se você tem um bom nível de interpretação, você consegue entender. Mas o que eu chamo a atenção é justamente dizendo que a abelha-limão destrói as abelhas. É óbvio que destrói. Mas quando isso acontece, isso é um indicativo que há um desequilíbrio ambiental, algum tipo de desequilíbrio. A outra coisa é que já estudo também de que a abelha-limão é um bioindicador que o ambiente está bastante agredido. Então, não faz sentido esse entendimento das pessoas dizer que a abelha-limão, inclusive usando a palavra aqui, vou ter que repetir só para explicar, praga. Praga ela vai designar muitas coisas, tem que ter muito cuidado com as palavras. Olha todo o meu histórico dentro do canal, como é que eu trato as coisas. Mas, na verdade, o que é que acontece? Se a abelha-limão fosse esse bicho, não faz sentido porque a observação está mal feita ou não está precisa. Porque se de fato esse bicho destruísse as abelhas, como é o dito, não teria mais abelhas. E não faz sentido. Claro, a gente sabe que existem diferentes níveis de relações ecológicas, predação, parasitismo, criptobiose, isso aí, muitas. Competição, existem diferentes tipos. Simbiose, amensalismo, comensalismo, mutualismo não obrigatório, protocooperação, que é a mesma coisa, que designa a mesma coisa, mutualismo, mas não fazia sentido, dentro de uma relação ecológica, aquele indivíduo que depende do outro, destruir ele totalmente, destruir todos. Tem um caso engraçado, vou deixar até o link aqui para vocês, muito interessante. Foi um estudo feito na Segunda Guerra Mundial, na Inglaterra, Reino Unido, em Londres, para ser mais preciso. London, capital, Reino Unido. E aí, eles viram que teve uma questão interessante. Os ingleses, tentando fugir do exército nazista, eles se esconderam durante um bom tempo no metrô inglês. Metrô subterrâneo, que tem metrô de superfície. É o VLT, acho que é isso. Bom, o fato é que é zangão, tá, gente? Tentei na hora. Mas o fato é que a população de mosquito, o mosquito que estava na parte superfície, eles têm uma série de coisas interessantes. Ele só se alimenta de sangue. Ou se alimenta só as fêmeas se alimenta apenas 40 a 60% de sangue para maturar os seus ovos. Precisa de, na verdade, precisa dizer massa, mas da proteína da hemácia, de uma delas, que é a hemoglobina. E quando o pessoal se refugiaram lá no túnel, ou nos túneis, não foi apenas nenhum, lá tinha um mosquito. Mas esse mosquito aumentaram de maneira significativa. O detalhe agora é que ele não tinha mais as plantas dentro do túnel para sugar a seiva orgânica, ou seiva, o pessoal chama seiva elaborada das plantas. São açúcar, de fato, uma parte. E com isso os mosquitos todos, machos e fêmeas, se alimentaram só de sangue. O que aconteceu é que eles se tornaram mais, o grupo lá, aí, não sei se dá para se encaixar o processo de seleção natural, mas artificial cabe tranquilamente. Eles transmitiram muitas doenças. Portanto, morreram mais gente naquela época que foram para o túnel do que pessoas que foram diretamente atacadas pelo exército nazista. O que é que nos leva a, em termos de entendimento? Talvez seja mais interessante você conviver com um bicho, que ainda que você, no seu entendimento,
ele seja complicado, claro, dizer isso para muita gente sei lá, é enxugar gelo, sabe? Mas do que tentar destruir ele totalmente, até porque não destrói. Não destrói. Veja bem, você levar a extinção total de uma espécie é muito difícil, somente espécies de micro-organismos, espécies de insetos, e determinados outros tipos de animais, até os vertebrados. Então é melhor você, é mais prudente, você tentar conviver com esse outro bicho que causa de uma certa maneira um prejuízo e aplicar alguma técnica, algum controle, alguma barreira física, se for o caso, tá? Do que fazer o controle biológico, do que tentar extinguir. Primeiro vai ser difícil, depois você pode causar desequilíbrio. Isso mostra, só para dizer para vocês, que o caso lá, quando o mosquito estava no túnel, o que estava na superfície, ele não transmitia muita doença, porque apenas as fêmeas, 40% e 60% da alimentação é de sangue. O restante é da seiva das plantas. E os machos não se alimentam, mas lá no túnel, aí não teve outra saída. Ele não tinha planta, ou seja, esse recurso alimentar não existia no túnel. O recurso alimentar que existia era o sangue das pessoas. Com isso eles se tornaram, aumentou o nível de, vamos imaginar, de transmissão. O vetor se tornou mais potente lá dentro do túnel. Toda vez que você pensa isso, é a questão do veneno. Quando você aplica veneno, você mata um grupo de indivíduos. Normalmente o veneno ele só atinge os indivíduos adultos e não atinge todos. Muitos estão em esconderijo. Passa o efeito do veneno, além do veneno prejudicar outros seres que são bons, que podem, de fato, controlar esse que é o teu alvo, esses que sobrevivem, muitos deles eles tiveram um determinado nível de carga de veneno, receberam. Como eles resistiram, não é que eles ficaram resistentes. Esse grupo agora que consegue se reproduzir entre si, uma reprodução sexuada, e se for também assexuada, no caso bactérias, ele vai formar uma população de indivíduos resistentes. Então esse é o perigo. Talvez se não fosse essa questão do desequilíbrio, tem uma série de fatores que eu não vou comentar, que eu faço vídeo específico. Essa questão de atuações de forma desenfreada em determinadas situações, localidade, está causando esse problema. O problema não é a abelha-limão. Não faz sentido que a abelha-limão, certamente, ela está aqui, ela passou a coexistir com as demais, a abelha é uma abelha nativa, há 55, 50 milhões de anos. Então, de 60 milhões de anos para cá, ela surgiu junto com as outras. Então, não faz sentido dizer que a abelha destrói, ela destrói abelhas fracas. Porque é a mesma questão, vamos entender. Se os predadores levassem à extinção das suas presas, eles mesmos entrariam em extinção. Vamos imaginar peixes, tubarões. Por isso tem uma coisa interessante, o Steven Spielberg, que fez o Baleia Assassina, aquilo tudo, ele se retratou para a ciência pedindo desculpa e tudo, que não sei se isso é válido, pouco, mas por conta do que ele causou de prejuízo, que muita gente começaram a atacar. Na verdade são tubarões chamados assassinos, e na verdade eles são extremamente importantes para equilibrar demais populações que eles predam nos oceanos. Outra coisa bem interessante que a gente tem que lembrar é que os outros predadores de pássaro, por exemplo, eles só predam no peixe, eu não sei direito, nunca fui estudar, mas de pássaros eu já fui, pelo menos fazer uma pesquisa ou pensar uma busca. Pássaros, por exemplo, gaviões estão predando outros pássaros, eles só predam os pássaros mais fracos, que não seria bem sucedido, não seria interessante do ponto de vista da genética, e vão predar justamente os pássaros doentes. Ou seja, estão, na verdade, fazendo um melhoramento genético, se a gente for pensar. Idem, acontece que eu também fui ver, porque eu precisava, em determinado momento que eu precisava, o caso dos felídeos e os canídeos, as duas famílias que se alimentam, são também carnívoras. Elas também só matam os animais mais fracos. Você pegar um leão, ele vai matar o animal, a sua presa vai ser sempre aquela que não seria bem sucedida na natureza, pensar nesse sentido. Então, que fique bem claro para vocês que, na verdade, se você tentar pensar que a abelha-limão é um problema, talvez ela
Na criação, quando você não tem o controle, o cuidado, sim. Mas na natureza, ela é um indicador biológico. E o que ela está fazendo é fazendo uma seleção, pegando só os indivíduos mais fracos e mantendo uma população de indivíduos mais fortes. Fica entendido isso, que não é o problema a abelha-limão, já disse isso em um vídeo, e que não entenda ela como uma praga. Até porque a criação é divina, a natureza é divina. Deus não deixaria nada errado. Os erros cabem a nós humanos. São seres humanos que acabam, dentro de uma falta de entendimento, levando a problemas ambientais mais sérios. A abelha-limão, eu não vejo ela com nenhum problema. Isso, assim, bem, fica claro que há outros bichos também. Não só a abelha-limão, mas outros predadores de abelhas. É uma questão de controle. De vez em quando eu tenho pequenas infestações de mosquito e eu consigo controlar isso tranquilamente. Elas. É claro que aí, por exemplo, tem uma indicação, no caso desse outro cleptoparasita, não tem atividade, criação de abelhas próximas, não tem atividade, vários tipos de atividade humana, que seja criação de outros animais pequenos ou grandes. Por quê? Porque normalmente essas moscas coabitam no local onde tem esses animais grandes. Não que elas, de fato, elas vão predar ou ser cleptoparasita desses animais, gado bovino, equino, animais equinos, gado bovino, caprino, ovinos, e os equinos, diferentes tipos de equinos, suínos, aves, não, mas elas acompanham vamos pensar, a atividade desses demais animais. Beleza?